Tá calor mesmo. Enfim, pessoal, boa noite a todos, né? Estamos aí chegando na última edição da nossa aceleradora, né? Infelizmente, né? E infelizmente também que a gente está conseguindo concluir mais um ciclo, né? E com o pessoal que está participando, né? Acredito que o conteúdo feito até aqui foi muito relevante, acredito que o de hoje também vai ser. A gente teve aí ao todo 20 aulas, né? A gente aí com um total de 17 mentores, aulas muito boas, né? A gente passou tanto por mindset, comportamento, falar um pouco sobre negócio de impacto, né? Depois a gente veio para a estratégia, falou sobre teoria da mudança, falou sobre um pouco sobre um conceito de startup, né? Como desenvolver de forma ágil, né? Com pensamento enxuto. Daí a gente veio e falou sobre marco regulatório, falou sobre marketing, falou sobre fluxo de caixa, né, e como obter recursos, né, de fontes variadas, né, entrou na parte de gestão de projeto, que é essa última sequência que a gente veio, né, com o pessoal bem capacitado também, né, foram aí, eu imagino, que foram pelo menos umas 30 horas de conteúdo, né, se a gente for compilar depois, né, várias horas também de vocês assistindo no YouTube, também teve um pessoal que assistiu, que eu sei que tem gente que acompanha depois, que não consegue participar desse horário, né, e eu só queria deixar aqui um muito obrigado, né, para todos, né, agradecer todos os mentores que participaram, depois eu vou mandar um agradecimento especial para cada um deles, né, porque a gente está aqui de forma voluntária, né, então nenhum deles cobrou nada para apresentar os conteúdos, né, agradecer a Prefeitura de Lages, que é parceira desde o início desse projeto, né, que está apoiando a gente aí sempre, agradecer a todo mundo aí que teve, né, a resiliência, a persistência de continuar até o final, né, que continuou vindo toda quinta-feira aí, né, eu sei que é difícil, né, a gente toda quinta-feira de noite, depois do trabalho, vir aqui e acompanhar os conteúdos, né, mas a gente conseguiu aí, todo mundo participando, né, com engajamento bem massa. Então, agradecer a todos, agradecer o Neto também por vir, né, a gente teve que chamar o Neto de última hora e foi super disponível, né, e estudou o conteúdo também que a gente já passou e preparou um conteúdo aqui para vocês. E agradecer, fazer um agradecimento especial à equipe aqui do Orion também, o Everton, né, desde o início ali, e participou, mesmo não estando vinculado com o Orion no início, participou na elaboração junto dessa aceleradora, né, a gente fez algumas reuniões, contribuiu bastante com contatos, com a experiência dele, com a Carol, que está desde o início também ajudando a organizar tudo, né, que é da nossa equipe, e também todo o resto da equipe do Orion, comunicação, administrativo, os outros setores, que sempre ajudam, né, a gente de uma forma ou de outra. E, gente, eu acho que a mensagem que fica é que a gente continue conectado, que utilize o grupo que a gente tem ali para continuar os nossos contatos, para compartilhar mais conhecimento, né, e para futuramente compartilhar mais ações ou novas atividades, né, que a gente estiver realizando aí. Depois o Everton vai dar um spoiler aí do que a gente está imaginando, né, Everton, né, para uma surpresa que a gente tem aí, o Everton dá uma palhinha para vocês. E eu tenho que sair agora de novo, não estou conseguindo acompanhar essas últimas aulas, que eu tenho um outro curso que eu estou fazendo aqui de teoria da mudança. Mas é isso, gente, muito obrigado, né, já vou passar aí a fala para o Neto, não sei se o Everton quer já dar o spoiler agora, depois? Tá. Então, Neto, seja muito bem-vindo, né, na nossa última aula aí, e eu acho que aproveite também aí para compartilhar conhecimento com esse pessoal aí que sempre pergunta bastante, sempre tem bastante dúvida, né, gente? Mentira, às vezes é muito conteúdo que a gente fica meio perdido. Mas é isso daí, gente. Muito obrigado mesmo e espero ver vocês muito em breve. Falou? Tá, Raul, você já tá dando tchau, então? Não volta mais hoje? Não, eu vou ficar mais um pouquinho, agora é 7h30, já tem que entrar já. Então. Tá bom, então. Beleza? Mete ficha, Neto. Valeu. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bacana? Beleza. Bom, queria agradecer o Raul pelo convite, fiquei lisonjeado de poder, de alguma forma, quem sabe, poder contribuir. O assunto que eu trago, eu estou tentando trazer ele de forma bem simples até,
e muito da prática, né, da vivência do terceiro setor. E eu vou apresentar alguns aspectos que estão relacionados a relacionamento, e relacionamento conectado com informação, como a gente cria informação, comunicação, relacionamento, conteúdo, enfim, são vários, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Como o Raul mesmo disse, ele me convidou a semana passada, e eu tinha um material que eu já tinha feito, e eu acabei dando uma ajustada nele para tentar aprimorar ele, né, para vocês. Vocês estão enxergando a tela aí? Sim, estamos. Beleza. Bom, eu vou falar da onde venho, né? Eu estou representando aqui nessa reunião a instituição Bairro da Juventude. Ela existe desde 1949, né? Nós atendemos 1.500 crianças e adolescentes de 82 bairros do município e outras cidades também, né? Nós oferecemos programas relacionados à educação infantil, ensino fundamental. Temos 12 oficinas de cultura, 16 de esporte, 7 cursos profissionalizantes. A instituição trabalha na perspectiva da garantia de direitos da criança e do adolescente. A instituição ela foi criada em 49 pelos padres rogacionistas e pelo Rotary Club, na verdade, juntamente com os padres rogacionistas, no intuito de atender criança de rua. Então, naquela época, vocês imaginam, em 1949, então, o movimento estava relacionado à caridade, né? Então, e também tinha um pouco de higienização de espaço. Então, vamos tirar criança da rua para não aparecer na cidade o que está acontecendo. Tinha um pouco disso, né? E a instituição assume uma proposição, naquele momento, de um atendimento, em 1949, de um atendimento para a criança e num caráter de acolhimento. Então, as crianças ficavam ali, então eles chamavam de internato, eram meninos de rua, tinha caráter de internato, e isso funcionou até a década de 70, quando os padres rogacionistas não perceberam a dificuldade de continuar com as atividades, dificuldades financeiras, enfim, e foram até o prefeito e entregaram a chave, dizendo que não existia mais condição de continuidade na ação. E aí o que o prefeito fez, e o prefeito também foi presidente da nossa instituição, na época ele chamou pessoas da comunidade para discutir o que fazer com uma instituição daquele tamanho, daquele porte, que tinha parado de atender. E aí se constitui aí, então, o Bairro da Juventude no modelo que ele está formado, que é uma instituição de atendimento que passa a atender uma realidade distinta daquela. Qual é o foco? O foco era atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Isso foi mudando com o tempo, né? Até nós chegarmos na garantia do direito, a gente penou muito. Nós tínhamos e temos ainda um caráter um pouco assistencialista, e a perspectiva da garantia do direito é para começar a trabalhar na perspectiva da promoção, enfim. E é o que hoje a gente tem buscado. Então, essa foto dá um panorama do que é o conglomerado da instituição, né? E a fachada principal ali. Enfim, hoje o que vou tratar? O papel dos indicadores na perspectiva da transparência. Então, eu vou trazer os elementos dos indicadores tentando conectar com aquilo que nós podemos chamar de transparência na relação do projeto com o mantenedor, o financiador, o parceiro, o voluntário, o doador, como queira chamar, a relação de todos ser uma relação de transparência, e os indicadores contribuem e muito nisso. Vamos lá, o que é transparência, né? Eu estou trazendo uma coisa óbvia, que não tem por que estar discutindo muito, mas o que fica claro é de que nós queremos, o sentido da transparência é trazer à tona, clarificar aquilo que está oculto, então precisa ser transparente. Então, alguma coisa está ali
para que se tenha transparência, né? Então, essa apresentação tem o sentido de trazer essa transparência na perspectiva dos projetos. Então, eu vou tratar aqui da ação em si, tratar dos indicadores e o que relação eles têm com a transparência, né? Eu vou tentar conectar as coisas aqui para ficar bacana para vocês. Bom, a transparência na implementação dos projetos podemos considerar como um movimento constante e não uma ação isolada ao final do projeto. Tem muita gente que acredita que é o seguinte: ser transparente é elaborar o relatório e entregar no final do projeto. Isso seria ser transparente? Ou ser transparente apresentar fotos no final do projeto, enfim. A perspectiva da nossa instituição relacionada à transparência é de que toda a movimentação do projeto seja apresentada do início ao final, em cada etapa. Então, a perspectiva da transparência está relacionada a tudo que se faz no projeto, e relacionada, inclusive, às mudanças, às alterações de rotas que se estabelecem no projeto. Isso tem que ser compartilhado, tem que ser apresentado, por vezes discutido com aqueles que financiam, com aqueles que colaboram, com aqueles que são atendidos, enfim, é nessa perspectiva. Com relação a poder gerar credibilidade, engajamento, participação, fidelização e oportunidades, a gente percebeu, eu estou há 16 anos na instituição, e eu cheguei à instituição, nós tínhamos uma situação muito precária naquela época, né? 16 anos atrás, era precário, a estrutura era precária, os equipamentos eram precários, tudo era muito precário. A única forma da gente conseguir financiar o que nós estávamos fazendo, e eu entrei lá dando aula de música, né, era elaborar projetos. Na época de internet era muito difícil, então nós tínhamos que mandar pelo correio, propostas, enfim. Então, a única maneira de financiar, uma maneira mais assertiva de financiamento direto, era através do projeto. E nós começamos a perceber, ao elaborar propostas, e por falta de conhecimento, a gente percebeu na vivência, a gente começava a perguntar o tempo todo para o mantenedor, e de forma muito humilde, assim, muito franca, até hoje a gente faz isso, né, tentando tratar o que você quer com esse edital, para que você quer isso, para ver se tinha conexão com aquilo que nós fazíamos, obviamente, e também entender qual era a leitura dele com relação ao que nós poderíamos tratar. Nós não queríamos nos comprometer com algo que não pudéssemos alcançar. Então, toda essa conexão, e era muito difícil de fazer na época, né? A gente ligava por telefone convencional, anotava no papel, e, enfim. Mas foi gerando um relacionamento e gerando credibilidade. Nós não sabíamos que estávamos fazendo isso nós não tínhamos consciência de que estávamos fazendo isso. E gradativamente a gente foi começando a tomar consciência. Por quê? A partir do momento que a gente perguntava e nós trazíamos aquelas considerações para dentro do projeto, o mantenedor se sentia integrado ao projeto. Ele começou a se sentir também parte da ação. Então, tinha engajamento. Falar do exemplo do Instituto HSBC, que nem existe mais no Brasil, saiu do Brasil, né? A gente começou a fazer perguntas, e algumas coisas relacionadas ao projeto, nesse relacionamento com os técnicos do HSBC, eles disseram: não, mas o banco consegue resolver isso. Nós temos uma agência aí, e a gente vai mandar Otávio Feltrin, até hoje ele é voluntário, hein? Nós vamos mandar o gerente do banco até aí, que ele tem como resolver isso com vocês rapidamente, e era um problema simplório, tá? O Otávio foi até lá e a gente conseguiu conectar, de fato, pessoas aí. Nós não estávamos mais só no telefone, a gente começou a conectar pessoas que atuavam na instituição financiadora, né, e a partir daí houve a participação efetiva. O Otávio começou a ser voluntário na instituição, que até hoje ele ainda o faz, em alguma medida, né, é amigo nosso. E então ele começou a participar, e de outras coisas, participação em outras coisas que a gente nem imaginava, né? E a fidelização se dá no sentido de que, quando a gente cria essa credibilidade, esse engajamento, essa participação efetiva, a gente, em alguma medida, está fidelizando o parceiro. Essa fidelização, ela não necessariamente está relacionada a ganhar próximo edital, não é isso, mas está relacionada a participação efetiva em ações e conexões com ações que pode a instituição fazer, né?
e as oportunidades que surgem, e até hoje isso também fica bem claro. Então, gera esse relacionamento que se tem, gera conexões com editais, conexões com instituições, conexões com outras demandas e outras esferas que a gente, às vezes, nem se dá conta, né? A transparência na implementação de um projeto podemos considerar como movimento constante e não ação isolada ao final do projeto, que é aquilo que eu falei, né? Eu estou indo para trás, vamos lá. Indicadores. Agora eu vou falar da parte que traz luz àquilo que se quer fazer. Por que os indicadores são tão importantes e a gente demorou um pouco nesses 16 anos a compreender eles? No começo a gente não queria tratar de indicadores porque a gente está cuidando de criança, meu amigo, eu não quero tratar de indicador. A gente tinha um pouco de ignorância, não sei se a palavra é essa, mas a gente não tinha clareza da importância do indicador porque achávamos que apenas com o coração a gente resolvia os problemas do mundo, e não é assim, né? Então, nós percebemos de indicadores enquanto sinais que revelam os aspectos de determinada realidade, então é aferir, qualificar, quantificar, a gente perceber isso tudo, pode contribuir. Então, eles apresentam o quadro real na perspectiva do ideal, então, qual é o nosso problema e aonde a gente quer chegar na mudança, né? Monitora os resultados, então o indicador de processo, ele pode, eu vou falar disso um pouco depois, o indicador de processo, ele vai te apresentando ao longo da tua caminhada, se tu vai chegar no resultado ou não, né? Então, se o teu caminho, se o indicador dentro do teu caminho, ele está sendo apresentado, ou está apresentando os dados coerentes com os resultados que tu busca, né? Ele permite reconhecer as necessidades de ajustes, isso é muito bacana. Então, quando tu monitora o indicador de processo, tu percebe se não está funcionando, se está funcionando, e aí tu traz todo mundo para discutir o que está acontecendo, por que esse indicador está desse jeito e não está funcionando, né? E nessa perspectiva, a discussão é muito bacana, porque vou trazer algo simples, mas que vocês vão entender com relação a esse indicador de processo. Nós tínhamos um curso de manicure na instituição, muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás. E o que acontecia? A gente achava que o curso era bacana, dar um curso de manicure para as meninas e meninos, enfim. Abrimos o curso, contratamos profissional, tínhamos o financiador, e aí a gente fez os principais indicadores, assim, aqueles basicões, assim, que todo mundo tem, o indicador relacionado à frequência, satisfação, De repente, o indicador de frequência começou a nos apontar de que as meninas começaram a faltar. E as meninas, aí o outro indicador relacionado não só à frequência, mas ao abandono, também apontou, nós, putz, o que está acontecendo? E a gente começou a se olhar, a gente não sabia, ligava para os pais, disse, não, ela não tem mais interesse, mas não tem interesse, por que não tem interesse? A gente não conseguia ter o dado fiel para entender, disse, vamos pegar esse indicador embaixo do braço e vamos para a rua. Quando nós fomos nos bairros para fazer entrevista com a família para entender e conversar com a menina, a gente percebeu que as meninas tinham uma malinha. E essa malinha, as meninas saíam pela rua atendendo as pessoas da comunidade com a malinha e as coisas, enfim. E não era aquilo que se queria, até porque elas não estavam preparadas para aquilo, tinha uma coisa relacionada, inclusive, à questão de saúde pública, né? Elas estavam trabalhando com elementos ali que teria todo um trâmite de asepsia dos instrumentos, né? Enfim, a gente percebeu que a gente estava errado, então voltamos, chamamos o mantenedor do projeto, se não deu, não está funcionando, assumimos as dores, enfim, e o mantenedor resolveu investir, dali para frente ele resolveu investir no nosso curso de padaria, de confeitaria que nós temos. Ele não tirou o recurso, ele realocou o recurso e a gente continuou o projeto, desmanchamos aquele e fizemos outro, que até hoje existe, mas a gente fez um outro movimento também relacionado ao indicador. Bom, depois eu conto essa história melhor. Depois, nós temos também contribuir na definição das ações, então é isso que eu contei, a gente muda, a gente vai mudar a partir da necessidade. Então, aquela história do que prometo que vai dar certo, não existe com a gente, não existe. Eu me comprometo em fazer. Se ele vai dar certo ou não, a gente vai fazer junto para ver. Então, ele pode não acontecer, e ser transparente no processo é o que contribui para que
para que essa mudança da rota seja feita a várias mãos, né? E colabora na reflexão sobre os resultados, que é um principal, né? Então, ter o indicador sozinho e não refletir sobre ele também não adianta, né? Tu ter apenas o dado frio e ele não contribuir para a tua reflexão sobre a proposta, pouco contribui. Bom, a gente chega na avaliação, porque o indicador nada mais é do que a avaliação do processo e do resultado, né? Então, a avaliação, nessa perspectiva, ela tem o objetivo de verificar a verificação de algo, além da perspectiva dos parâmetros do foco do avaliador, do modelo, né? Então, a avaliação está relacionada ao nosso modelo. O que nós estamos avaliando? Qual é o foco da avaliação? Quais são esses indicadores? Então, deve ser compreendido como um mecanismo contínuo, reconhecido e validado, a avaliação dos dados de prospecção, implantação e finalização de um projeto ou proposta. É bom trazer à tona também que alguns indicadores podem surgir durante o processo, tá? Você pode colocar os indicadores no início do projeto, acreditando que eles vão dar conta de todo o processo, e você vai perceber que um indicador, ele surge para contribuir porque mudou a rota. Mudando a rota, o indicador precisa mudar também, ou precisa agregar outros indicadores de processo, né? Então, a gente precisa ter a intencionalidade disso tudo, a participação coletiva, e eu trago a transparência novamente aqui, a participação coletiva para reconhecer tudo isso, a clareza dos instrumentos e dos registros, e a validação dos dados, que é trazer os dados, vamos discutir, está válido, é de fato isso, o indicador está respondendo à necessidade do projeto. Se todos validamos os dados, ele passa a ser parte do projeto. Se não está validado, a gente volta. Por que não está? E aí vem as discussões, né? Então, ele ajuda no rumo disso tudo, né? Bom, eu vou fechar um pouquinho aqui para olhar para vocês e ver se vocês têm alguma pergunta até aqui. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro? Está confuso? Como está para vocês, povo? Tudo ok? Posso continuar? Beleza. Vai ser rápido, povo. Eu acho que a gente, 1 hora, mata. Vamos lá. As estratégias de fidelização e transparência, né? A clareza na proposta e o impacto que se pretende gerar, a participação dos parceiros no processo, nos mecanismos de acompanhamento das etapas, a disseminação dos resultados na perspectiva do parceiro e da comunidade atendida, isso também é transparência. Exemplo prático, você tem um projeto que você impacta determinado território com determinado público. O público precisa saber o que você está fazendo, para que você está fazendo, com quem você está fazendo. Isso é fundamental. Eu imagino um financiador ou voluntário, por exemplo, está numa reunião com as famílias ou aqueles que estão sendo atendidos no projeto e a família diz, não te conheço, não sei quem você é. Estreitar essa relação, em alguma medida, é importante para trazer a transparência, né, e a fidelização, seja ela através da apresentação de marca, seja ela através de discurso das pessoas, apresentação da imagem da pessoa, enfim, tem vários elementos que podem contribuir, né, nisso, né. A clareza da proposta e o impacto que se pretende gerar, que é a elaboração do projeto, ele precisa estar relacionado a ter muita clareza com relação a aquilo que você quer impactar, o impacto que se pretende gerar, relacionado à sua proposição. Vou dar um exemplo básico aqui, né? Eu faço parte do conselho, vários projetos chegam lá para a gente, né? E uma proposta, era uma proposta muito filosófica, assim, né? Uma proposta muito filosófica e não ficava claro o que se queria fazer com aquilo, para que se quer fazer, né? E e qual o impacto gerado com isso, né? Então, quanto mais clarificado isso, melhor para todo o processo. E agora eu vou trazer aqui o quadro de indicadores
quantitativos. Eu estou trazendo o exemplo da saúde para tentar trazer clareza para vocês qual é a nossa perspectiva de indicador. Aqui não tem certo e errado, né, pessoal? Eu não precisaria falar isso para vocês, obviamente, mas eu estou trazendo da nossa vivência, da nossa experiência com relação à utilização dos indicadores para transparência. Então, estou trazendo a saúde. Vamos lá, o indicador temperatura. O ideal é que todos tenhamos aí o 37,5 de temperatura, só que o real está 37,8. Então, eu tenho um indicador, eu tenho um instrumento, que é o termômetro, eu tenho uma periodicidade de avaliação e também de verificação, e eu tenho o responsável, que é um técnico. A enfermeira sabe como fazer, conhece um instrumento, que é o termômetro, ela sabe o período, e ela sabe o que tem que ser feito. Então, nós temos um quadro real e um quadro ideal. Então, nós precisamos entender o que é real, compreender qual é o ideal que se quer chegar, entender o instrumento gerador dessa informação, certo? Pressão arterial, por exemplo, o ideal é 12/8, o real é 13, enfim, tem o instrumento da mesma forma. Então, você tem o real, isso está claro, você tem o instrumento e você tem o ideal. Estou trazendo a saúde para ficar claro com relação, inclusive, ao instrumento, né? O batimento cardíaco, qual é o ideal, e sim, enfim. Vocês perceberam que tanto a periodicidade quanto o responsável muda, o instrumento muda, o real muda, tudo está se transformando e o indicador está relacionado a um aspecto, que é a saúde. Só que eu estou trazendo 3, nós poderíamos trazer vários, né? Então, esses são indicadores relacionados à saúde, indicadores quantitativos que podem contribuir. Vamos falar sobre os quantitativos na área do esporte. Eu vou trazer aqui o de processo de resultado, mas para a gente, é mais um exemplo, né? O indicador de processo, número de crianças e adolescentes inscritos no projeto. O ideal são 200. O real, 500. Nós temos 500 crianças inscritas. Qual é o instrumento que gerou essa informação? Um relatório de inscrição. A periodicidade é anual, o responsável é a Joana da secretaria. Então, eu sei quem é a pessoa, sei qual é o instrumento e eu sei qual é o indicador. Depois, o outro de processo é o número de crianças e adolescentes inscritos no projeto que estão em situação de vulnerabilidade. Olha só como muda o indicador. O ideal seria 200, porque são 200 vagas. O real são 300, então eu tenho dessas 500, 300 são em situação de vulnerabilidade. Questionário avaliativo semestral feito pela Maria, que é assistente social. Olha só a diferença entre o indicador de resultado quando tu não utiliza o indicador de processo. O indicador do resultado é número de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade matriculados. O ideal é 200 e nós temos 200. O relatório de matrícula prova isso e é uma periodicidade anual. Olha o que o indicador de processo nos mostrou. Vamos ser transparentes agora aqui. Ele nos mostrou que nós deixamos 100 de fora. 100 crianças não serão atendidas, porque o indicador de processo nos apresentou isso. Se nós eliminarmos o indicador de processo aqui, nós vamos estar validando o projeto, resultado alcançado. Nós tínhamos 200 vagas, estamos atendendo 200, mas nós não vamos informar isso para o mantenedor, não. Nós tínhamos 200 vagas, mas o que surgiu foram 300. 100 crianças ficarão de fora do projeto em razão do que foi gerado de informação. Só para que vocês entendam, né? Outro indicador de processo e resultado, índice de frequência semanal, 95% é o ideal. Qual é o real? 75% é o relatório de frequência semanal. O José, que é o professor que está fazendo esse índice, né? Qual é o indicador de evasão? O ideal é 0, o real é 4. Ele tem conexão com o de processo. Então, se eles estão faltando, nós teremos evasão em alguma medida. Ela existirá, né? Então, acompanhar o de processo vai fazer com que o de resultado aconteça. Eu vou dar um outro exemplo prático, tá? Numa escola, o indicador de processo são as provas trimestrais. As provas trimestrais podem apresentar um indicador de que essa criança pode reprovar ao final do ano. Então, não adianta eu ter apenas o índice de reprovação ao final do ano, enquanto eu tenho um indicador de processo que vai me apresentar essa criança vai reprovar, reprovou. Então, acompanhar o processo é tão importante quanto apenas aferir o resultado, né?
E eu trouxe educação de uma forma que eu mesmo não acredito. Trabalho com educação, não acredito em prova e não acredito nesse sistema de avaliação. E nem nesse tipo de indicador, não. Para a educação isso não cabe. Vamos para os qualitativos, olha que bacana. Agora vou trazer a saúde de novo, né? Um indicador. Se a gente tem tudo aquilo lá, a pessoa tem náusea, o ideal é a inexistência da náusea. E qual é o real? Muito pouco, inexistente. E aí é um relatório de entrevista, vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoa que sente mais, pessoa que sente menos. E aí tem a pessoa, quem é que é o responsável para ver isso, né? Dor de cabeça, da mesma forma. Tontura, desânimo, enfim, tu tem indicadores qualitativos e quantitativos. Então, se tu tem lá a temperatura, mediu a temperatura está certa, a pressão não, e o batimento cardíaco está elevado, e ele está sentindo dor de cabeça e desânimo ou tontura, já é possível, quem sabe, começar a pensar no diagnóstico, né? Então, os indicadores contribuem para a compreensão da realidade. Sem o indicador, é às cegas, completamente às cegas, é achando que está fazendo certo, sem ter a clareza se está ou não. Não vou chamar nem de certeza, que a certeza a gente nunca tem, né? E os qualitativos, né? Vou trazendo esporte aqui nesse exemplo, né? Índice de satisfação, o ideal é que todos estejam satisfeitos, o real é que 70% está satisfeito, né? E aí o relatório de entrevista, e que é ele que vai gerar informação para entender por que 70% não, só 70% está insatisfeito com as atividades de esporte. E depois o índice de fortalecimento e vínculo e da participação familiar, 60%, quando o ideal é 100%, e o registro da presença nas reuniões e atividades esportivas. E é bimestral, e é o André da coordenação. Enfim, eu estou levantando questões que, inclusive, a gente vive e precisa, e a gente acaba oferindo em alguma medida aqui também, né? Bom, tendo essas informações nas mãos, a gente percebe que o diagnóstico é um processo analítico de um determinado quadro da realidade. A gente faz o seguinte questionamento: quais são os indicadores críticos e quais os possíveis geradores do problema? Então, a gente faz essa análise, reconhece a problemática, e a partir desse diagnóstico é que se pretende fazer a intervenção. Então, eu tenho esses dados da realidade, e a partir desses dados, em alguma medida, são concretos, né, porque você aferiu e validou com a equipe, é isso que a gente tem do quadro da realidade, e aí sim, reconhece os geradores de problema, e aí busca o tratamento. Estou fazendo novamente analogia à saúde, né? Quais são as estratégias de ação ou de intervenção? É um conjunto de ações cuja finalidade é a solução para determinado problema. Então, se diagnosticou um problema, a gente vai ter que buscar o ideal. Se ele está com febre, a gente diagnosticou que o problema da febre dele é uma questão relacionada ao estômago alimentar, é um problema alimentar, e aí, a partir desse diagnóstico, se começa a aferir a febre, fazer o tratamento, e esse instrumento vai verificando se, de fato, aquilo que você está fazendo está contribuindo para que a febre se estabilize novamente. Então, estou trazendo o termômetro, até brinquei com um amigo, né, ele começou a aferir e a coisa estava dando errado, eu disse, cara, o teu termômetro está quebrado. O instrumento que ele estava tentando aferir não ia funcionar, porque o instrumento tem que estar muito bem calibrado. Se tu quer aferir a febre, tem um instrumento certo para isso. Se você, por exemplo, você quer saber se as crianças estão frequentando a escola de fato, vai ter o instrumento certo para isso. Se você quer saber se as famílias estão satisfeitas, tem que ter o instrumento certo, e é um instrumento que precisa estar afastado do teu posicionamento, né? Ele precisa estar livre. Então, as perguntas têm que ser muito bem elaboradas para não dizer, você gosta do projeto? É bom ou é ótimo? Vocês entenderam? Esse instrumento de nada serve. Ou muito pouco é bom e ótimo, e já participei de coisas que eram mais ou menos assim, né? Enfim, depois disso, nós temos o plano de ação. Eu estou apresentando aqui de forma muito simplista a coisa, né, povo? Mas é mais para trazer à luz, assim, de forma visual. Não trouxe toda a complexidade de um planejamento estratégico ou coisa assim, mas, por exemplo, os exemplos.
fortalecer os vínculos familiares, que está lá, né? Então, o que se quer? Qual é o impacto já? Nós queremos a melhoria no índice de fortalecimento de vínculo de 60, que está agora, para 100. Como? E aí, na reunião, alguém disse, vamos realizar um café com esporte? E todo mundo, inclusive o mantenedor, disse, gostei, achei bacana, eu posso contribuir com isso, o pessoal está dando café, o outro dá isso, o outro dá aquilo, o professor vai fazer uma palestra sobre a valorização do esporte, vão trazer um atleta para falar, movimento coletivo. E aí, quem é o responsável? A equipe da cozinha, a Mara, a Beth e a Lourdes, que vão estar ali no dia, a equipe de coordenação e professores, a Paulo, o João, e aí vai. Todo mundo tem que estar nisso junto, né? Quando tem a data, e qual é o indicador que a gente quer impactar? É o qualitativo. Só para lembrar que a gente tem que voltar nele para ver se essa ação impactou nesse indicador. Fizemos a ação. Ela contribuiu, ajudou no indicador, sim ou não? E esse indicador tem um indicador lá dessa etapa. Quantos vieram? Se nós tínhamos, era 60%, né? O 100% era quanto? 100% eram 100 pessoas? Vieram quantas? Vieram 100? Já é um indicador bacana desse encontro. Isso vai gerar para os próximos encontros também esse número? Enfim, aí é monitorar esse processo, né? A formação de professores, melhoria dos índices de satisfação da mesma forma. E aí veio a ideia, a realização de um programa de formação continuada, equipe de professores, a Juliana Edgar, a Maria, bimestral, também indicador qualitativo. E depois, manter as crianças e adolescentes no projeto, melhoria no índice de frequência. Então, realizar visitas domiciliares, assistente social semanal. Aqui, a visita domiciliar traz a informação para análise. Então, nós vamos pegar para entender. Esse menino está fazendo... Ele começou a trabalhar. Outro não, ele está cuidando da irmã. O outro, ele tá... Então, a gente vai pegar aquela série de informações e ver o que a gente vai movimentar, se mexer, para impactar nesse índice. Em que medida? Tem que fortalecer a rede local, tem política pública que possa garantir algo. Em que medida a gente pode contribuir para que isso possa se tornar de fato aquilo que nós queremos, né? Então, gera várias ações e outros indicadores deste processo em específico. Povo, agora eu ia entrar vou entrar numa outra seara, mas eu sempre fico agoniado, cara, eu não acostumo. Sem ver as pessoas é complicado, né? Rapaz, que difícil. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Neto. Fica à vontade, por favor. Relacionado a ferramentas, assim, né? Como que a gente pode ter uma certeza, não sei se é essa a palavra certa, mas como que eu escolho a ferramenta mais correta para minha avaliação? Que assim, Everton, antes da ferramenta, tu tem que descobrir qual é a tua necessidade. O indicador surge a partir daquilo que se tem necessidade. Vou dar vamos por exemplo prático aqui, num projeto, putz, me ajudem aí, povo, algo que vocês imaginem. Eu vou trazer a experiência um pouquinho das atividades que a gente faz lá na LAN, né? Tem instrumentos que, por vezes, eu vou falar como assistente social, que, por vezes, você vai construir no início da execução de um serviço ou de um projeto. Passa 3 meses, aquele instrumento ele já não é mais válido. O que você tem é que arriscar, né? Mas sempre te questionar o que eu quero saber, né? Que aí tu vai conseguir montar um instrumento, no primeiro momento ele vai ser para dar o suporte, daqui a pouco ele vai se readequando com o tempo, né? Hoje, só para te trazer um exemplo assim, a gente está chegando à finalização de um serviço que a gente está prestando, e os instrumentos que a gente utilizava antes, a gente readequou já por 2 ou 3 vezes, e com a pandemia, tem muitas coisas sobre impacto que a gente tem que trazer agora nos próximos relatórios para ser avaliado. Então, assim, o município ele não disponibiliza um formato de relatório específico. Então, a gente tem que, às vezes, apresentar o que está ali como cumprimento de meta, indicadores do projeto. Mas, para chegar a números especificamente, a gente vai readequando. Por isso que eu acho que, às vezes, não tem um modelo certo para a gente iniciar esse tipo de trabalho, né? Eu acho que a gente tem que ir construindo, e principalmente no trabalho em equipe, né? O que a gente tem feito
a gente reconhece o indicador quando a gente elabora a proposição. Então, nós percebemos um quadro da realidade, quando a gente está elaborando a proposição, é esse quadro da realidade que já está nos apresentando. Eu vou dar um exemplo, Everton. A gente vai fazer um projeto porque os meninos começaram a trabalhar, criança trabalhando. Bom, os meninos estão trabalhando, a gente quer que eles não trabalhem, eles precisam estar no projeto. Bom, qual é o indicador que vai te apresentar que os meninos estão aqui? Quantos meninos estão fora e precisam estar dentro? Então, bom, o indicador está relacionado a, nós temos 40 meninos trabalhando, é isso, o indicador é o índice de crianças que trabalham relacionado ao índice de crianças que estão frequentando o projeto. Então, se eu tenho aquele percentual, quantos eu quero colocar aqui? E tu vai acompanhar. Então, se eu tenho 40, eu fui fazer a convocatória, vou chamar, uma hipótese, então eu vou na casa, explicar para a mãe e para o pai que o menino precisa participar do projeto, que ele precisa parar de trabalhar, eu sei quem é o João, sei quem é a Maria, quem é o José. E aí eu vou gradativamente acompanhando o processo. Esse menino veio, começou a faltar, ele voltou para o trabalho ou não? Então, esse indicador de frequência, ele pode contribuir, não só o de frequência, mas ele pode contribuir. Não dá, as ferramentas são as mais variadas possíveis, depende muito do escopo do teu projeto, do modelo do teu projeto, para tu, a partir dele, tu tire o indicador. É dele que sai o indicador, não existem indicadores que eu acho um equívoco, tu colocar indicador em projeto. O indicador do projeto já existe, tu precisa apenas reconhecer o indicador de cada projeto. Eu acho que não ajudei muito, né, Everton? Mais confundido que... Mas, enfim, é até onde eu consegui, meu amigo. Perdoa. Praticamente, hoje, grande parte dos editais que abrem, eles solicitam, né, que seja colocado no escopo do projeto quais são os indicadores e quais são os impactos esperados do processo de trabalho ali, do projeto em si, né? Então, acaba que você tem que responder aquilo ali em algum momento, ou trimestralmente, né? Então, fica mais fácil, né? É verdade. Uma coisa que tem que tomar cuidado é que muitas instituições fazem um projeto a partir da ideia deles. Eles não reconhecem direito à realidade, colocam o indicador que eles acham que deve ser, quando bota para rodar, aí o povo começa a inventar dado, ou colocar dado que não está conectado com a realidade, e aí começa a grande confusão. Nesses 16 anos, e por sorte eu fui para uma instituição muito séria, a gente queria validar aquilo que de fato era, não dá para inventar não, e se não deu, não deu. Se tiver que mudar esse indicador, a gente vai lá justificar, manda um e-mail, aguarda. Aconteceu agora com Criança Esperança, o indicador lá, tinha um indicador que estava relacionado ao atendimento, à contação de história que a gente tinha. Cadê criança? Não tem criança. Qual é o indicador? O indicador mudou. O indicador estava relacionado às lives que a professora fazia. Quantas crianças estavam lá na live? Quantas participaram? O indicador se alterou completamente. A ferramenta mudou, o instrumento mudou. Nós encaminhamos o e-mail para Criança Esperança. Precisamos alterar o indicador urgente. Nós continuamos com o indicador de frequência, mas ele é diferente. E o atendimento também é diferente. Então, a alimentação também é diferente. A alimentação a gente passou a entregar em casa. Então, o café da manhã, o almoço, o reforço alimentar da tarde, virou de cesta básica. Nós vamos entregar quinzenalmente uma cesta básica para a família, não é mais para a criança. E o Criança Esperança, a todo momento, acenava, ok, tá. Não foi negado nenhum movimento. Nenhum movimento foi nos negado. Todos que a gente apresentou a justificativa, trouxe clareza da mudança da realidade, transparência nas ações que nós queríamos fazer, e não nos foi negado em momento nenhum. Nós temos uma política de sempre prestar contas de tudo. Vou dar um exemplo, o Itaú Social investiu 500 mil na nossa instituição para que a gente... a pergunta feita era, vocês têm família em situação de vulnerabilidade? Sim, todas. Se não tiver alguma situação de vulnerabilidade ali, é porque ela está no lugar errado. E aí o Itaú disse, não, nós vamos atender 500 famílias com 500 mil reais por 3 meses de cesta básica. Eu tenho os dados, eu posso mostrar para vocês. Bacana, vamos lá. Ok, temos que mandar projeto? Eles, não, o dinheiro está aí, manda nota fiscal. Nós, putz, só nota fiscal?
para nós é pouco, a gente não quer só não quer apresentar só nota fiscal. A gente começou a apresentar indicadores e relatórios. No primeiro mês da entrega, nós entregamos para todas as famílias no modelo cesta básica. Elas iam lá na instituição, separadas, álcool gel para cada uma, todo mundo separado, cada uma pegava a sua cesta básica e saía. Tenho fotos e registros aqui. E quando a gente se deparou com aquela situação e olhou para eles, e a gente estava falando em garantia de direitos, eu disse, cara, o que a gente está fazendo, cara? Onde é que está a dignidade desse povo? A gente está jogando para onde a dignidade? Vamos parar com isso. Na segunda vez, o que a gente fez? A gente não fez mais cesta básica. A gente propôs o kit de alimentação. O que era? A pessoa escolhia o que ela queria. O que tu quer? O que tu precisa? E aí as pessoas elaboraram a sua proposta de alimentação e iam lá buscar. Da mesma forma, chegavam em fila, álcool gel, e levavam o que elas queriam, não o que a gente determinava que elas precisavam. A gente olhou para aquilo e disse, não, ainda não está bacana. Isso não é legal, porque elas estão expostas a uma situação, né? Tem pessoas ali que não tinham passado por isso ainda, estão passando, ficavam na fila durante um tempo que a gente não queria, pediam para sair do trabalho mais cedo, outras faziam faxina, tinham que sair da faxina, tinha gente chegando, o pedreiro, de moto, não tinha onde botar a cesta básica, era o caos. Não era legal, não trazia a dignidade que a gente queria. O que a gente fez, criamos uma plataforma simplória, tá? Google Form quase, onde a gente capacitou os pais, você vai ali, anota tudo que você quer, inclusive o horário que você quer pegar. E ele vai lá, anota tudo, a pessoa da cozinha prepara, ele vem no horário que ele agendou, ele passa ali, pega, não precisa estar com ninguém, não precisa ninguém olhar, não precisa estar em fila, não precisa... chegamos mais próximo daquilo que a gente acredita que a gente precisa entregar para a sociedade, que é dignidade, enfim. E a gente foi mostrando isso para o Itaú. Nós gastamos 250 mil em 3 meses, era para gastar 500. Aí nós ia agora, e informando para o Itaú, para Camila, para... Qual é o nome da outra? Fernanda, dizendo, tá acontecendo assim, mudamos para cá, e elas entusiasmadas, né? O pessoal do Itaú é muito bacana trabalhar com eles são muito engajados. E eles entusiasmados, manda mais foto, isso aqui, tal, isso é um case, vamos para lá. Não estava interessado em case, a gente queria fazer da melhor forma possível. De repente, o Itaú diz, o pessoal técnico do Itaú manda um e-mail, vocês precisam prestar conta do 500 mil ou devolver os 250 mil. Nós respondemos, vamos devolver os 250 mil. Nós não vamos conseguir, nós estávamos otimizando o recurso, a gente está tentando fazer com responsabilidade. Era muito fácil comprar uma cesta básica, botar no nosso caminhão, passar nos bairros e começar a distribuir, mas não era isso que se queria. E aí a gente ligou para Camila, a gente mandou e-mail, tal, a gente está devolvendo 250 mil, a gente agradece muito a parceria, espero que esse dinheiro possa chegar em alguém que precisa, a gente ainda precisa, as nossas comunidades ainda precisam, tal. O Itaú abriu espaço. A Camila nos mandou um e-mail emocionante, tratando de que nós podemos executar o projeto por mais 3 meses, considerando que nós gastamos 250 em 3 meses, que a gente possa usar esse recurso, nos próximos 2 meses, porque eles também fazem uma prestação de contas interna. Então, a gente vai fazer com o mercado, da mesma forma aquele mercado online que a gente está fazendo para eles, que vocês devem usar nos mercados aí, a gente fez no Google Forms para eles. E aí, o que é bacana, eles têm que botar informações ali que a gente precisa, que são indicadores. Quantos estão trabalhando? Ele coloca, a gente já percebeu que tem gente que está ficando desempregada, cada vez mais. Quantas pessoas estão em casa? Eram 8, agora estão 5. Cadê todo mundo? Cadê os outros 4? A assistente social voltou, cara, os 4 estão morando com a avó, mandaram os filhos, o resto dos filhos estão separados agora. Então, tá onde esse povo? Como tá? Aí outra família cresceu. Sim, mas eles eram em 4, agora estão em 6. O que aconteceu? Não, aqueles 2 que estavam com a outra família vieram para cá. Começou a gerar uma série de informações que são indicadores que a gente pode utilizar para voltar a impactar. Então, a gente percebeu que as famílias estão se mudando. Então, vocês imaginam um alvo móvel em constante mutação. Isso que está acontecendo agora. A gente está tentando atingir um alvo móvel que muda o tempo todo. Então, ele mudou de lugar e não é mais o mesmo. Como é que eu vou encontrar esse troço, cara? É muito difícil. Mas nós, gradativamente, estamos tentando com muita responsabilidade e compromisso. Bom, podemos voltar lá, que já são quase 8 horas. Só fazendo um parênteses na tua fala, né, falando dos alimentos aí, né, dos kits para as famílias,
Eu estava lendo a respeito do Social Bank de Uberlândia, eles têm também lidando com questão de cesta básica, eles criaram um cartão, né? Um cartão social que essas doações, o banco ele faz o trâmite e entrega um cartão, né, para essas famílias que ele é reabastecido conforme eles vão tendo esse capital, e as famílias podem comprar diretamente, né? Então elas não precisam, elas mesmas têm essa autonomia de irem até o seu mercadinho local ali, né, e a preferência por comércio local, e comprarem aquilo que elas mesmas desejam, né, sem precisar tá fazendo. Então acho um link bem legal com o que tu falou. Perfeito. Eu acredito que é o nosso próximo passo, Everton. Qual é nosso desejo? É tirar todos os alimentos de dentro da instituição e espalhar pelos territórios, nos mercadinhos. São 82 bairros, tu imagina a complexidade disso, né? Mas é colocar lá e dar um crédito para ele lá, para ele pegar lá. Essa é a nossa ideia. Quem sabe a gente chega. Mas na saúde, a gente conseguiu. A gente tem um cartão, que na verdade a gente fez junto com a SIC, que é a Associação de Comércio Local, e é um cartão relacionado à saúde. Ele pode utilizar para compra de medicamento, fralda, enfim, e também alguns mecanismos usam, inclusive, para pagamento de energia, fatura de água. Tem alguns limitadores no cartão, mas são experiências bem bacanas mesmo, né, que ajudam e inspiram, né? Legal. Posso continuar, povo? Beleza? Vamos lá. Deixa eu abrir novamente, então. Beleza. Agora aqui começa a confundir, né? Nem tudo que pode ser contado, conta. Nem tudo que conta pode ser contado. Agora está relacionado ao indicador, né? O indicador apresenta tudo, né? Menos a emoção. O indicador apresenta muita coisa, menos aquilo que mobiliza as pessoas, né? Tu não mede, como tu vai medir, né? Por isso tem aquela balança, né? E o que a emoção gera, o que alguns aspectos geram que não tem indicador que venha a medir. A dificuldade de medir isso, né? Mas tem algumas formas possíveis de encontrar elementos para isso, né? E a gente chama de intangíveis. Eu trago essa imagem porque esses indicadores que eu apresentei até agora estão apresentando apenas a ponta do iceberg, tá? O que está lá submerso, que é a garantia de direitos, é quando a criança não passa fome, que é quando a família tem dignidade para ter o alimento, enfim, essa série de questões que estão submersas, que a gente precisa trazer à tona, de alguma forma, para que as pessoas que contribuem com o projeto reconheçam. Eu gostaria que elas vissem essa foto, essa imagem que eu gostaria que elas vissem. Eu estou apresentando um indicador lá em cima e elas bacana. Agora, os intangíveis que estão aqui embaixo, que é o que verdadeiramente impacta e o que sustenta aqueles indicadores lá em cima, é que elas precisam reconhecer também. Senão nós vamos ficar num nível muito técnico do projeto e pouco emocional. E nós do terceiro setor vivemos também da emoção, né? É para isso que nós também temos o nosso sangue ferve, a paixão existe, né? E, nesse sentido, nós trabalhamos com as estratégias de fidelização. Então, quais são os interesses, quais são as necessidades e quais são as oportunidades? Aí vamos trazer exemplo novamente, né? Quais são os interesses de um mantenedor? Vou dar um exemplo de um senhor que ele está entregando para nós, como é que é o nome daquilo? Ele está entregando muito. Jacera, como é que é o nome daquela árvorezinha que a gente come? Jabuticaba? Não, aquela coisinha, Brócolis. Brócolis. Tem um senhor que está doando brócolis para o bairro. Eu tenho o áudio dele, eu acho que não tem mais, mas enfim. Ele doa brócolis. Brócolis. Ele planta e doa brócolis. E aí, ele mandou um áudio, porque a gente manda uma prestação de contas para ele, tá lá o brócolis na cesta básica, a gente manda, agradece, diz, ó, seu brócolis é importante para nós, se não tiver brócolis não vai ter, enfim, não tá, e ele mandou um áudio, uma pessoa simples, querida, sensível,
e ele mandou um áudio dizendo que ia mandar mais brócolis, porque tinham mandado um agradecimento para ele. O fato de a gente ter agradecido ele pelo brócolis fez com que ele se interessasse em continuar. Então, o interesse dele ali era ser reconhecido como um participante. Era o interesse dele. Ele se sentiu participante, ele quer. Estou falando dele, né? Posso falar de outro. O interesse do BRDE, por exemplo. Vou trazer outra. O interesse da Avan, que é uma dos nossos apoiadores. Ela tem interesse da marca. Ela quer apresentar a marca dela. Então, a gente tem que olhar quais são os interesses relacionados a ele. Ele quer apresentar a marca no projeto? Vamos dar o espaço para a apresentação da marca, obviamente. É uma conexão entre isso, né? Quais as necessidades? Então, é olhar na perspectiva, e aí eu estou falando de fidelização, né? Qual é a necessidade dele? Vou dar um exemplo. Um mantenedor, ele sempre está participando de prêmios. Então, ele tem uma necessidade de estar participando de projetos bacanas para fazer parte. Isso é uma. A outra, ele tem a necessidade de aporte de recursos, porque é lei de incentivo. Então, ele tem que fazer incentivo fiscal. Então, tu tem que ler qual a necessidade dele, qual é o interesse dele, e quais são as oportunidades a partir disso. Então, nós temos um parceiro, que é um instituto de advocacia, que nós começamos uma relação por meio de edital, um edital de R$40 mil. E o edital dele a gente fez na mesma lógica, tá? Ligando, a gente está pensando, o que você acha de a gente fazer isso, aquilo? Eles, vocês estão falando do quê? É só escrever lá. Eu disse, não, a gente está escrevendo, mas queria ouvir de vocês o que vocês acham disso. E aí, e eles foram, de alguma medida, participando. Quando eles chegaram na inauguração, que a gente sempre convida para a inauguração, caso, nesse caso, era um local, era uma quadra de futebol, eles já sabiam o que era, as crianças já conheciam eles, o nome deles já estava lá, então já tinha conexão, já estava conectado, né? Ali gerou uma oportunidade de engajamento que eles passaram a fazer aporte de recursos nas leis de incentivo. Então, daquele edital, surgiu uma parceria para as leis de incentivos relacionados ao esporte e à cultura. Então, isso deve ser considerado. As estratégias de fidelização e comunicação, então, é saber para quem tu está fazendo isso, como e quando. Exemplo, tá? Algumas instituições que financiam, elas são extremamente frias. Por mais que tu tente, tu percebe que como eles querem é frio. Ela não coloca o nome no e-mail, ela não quer um relacionamento entre pessoas das instituições, ela quer que cumpra aquilo que está lá no protocolo do projeto. Então, obviamente, tu não quer desrespeitar, tu tenta uma, duas vezes, tu não consegue, tu vai manter isso. Como tu te comunica, tu vai criar esse modelo do como a partir da compreensão desse mecanismo para quem, né? E quando? Vou dar um exemplo, a Useal, que é uma empresa de software, a gente manda relatório semanal para os diretores, o Hudson, o Clayton, e eu esqueci o nome do outro, que pecado. E a gente manda toda semana, nem sou eu, é o Anésio que manda, que é o diretor. O Anésio faz questão, toda semana ele manda relatório. E eles investem periodicamente na instituição, de várias formas, tá? Reformaram casa de pessoas, cesta básica, medicamento, tratamento de saúde, tem de tudo. E a gente percebeu que a questão do relacionamento com eles é muito direto, muito impessoal, e a gente faz prestação de conta semanal. Para onde foi o dinheiro, como foi o dinheiro, porque a gente percebeu que eles gostam de ter sempre. Eles botam no grupo dos funcionários, eles utilizam aquilo internamente, eles não querem o nome exposto em lugar nenhum, em outdoor, eles não lançam edital, mas eles disponibilizam recurso. Esse ano eles disponibilizaram R$100 mil, o Zeal Software para a instituição, sem nenhuma chancela relacionada à lei de incentivo. Então, enfim, isso do reconhecer para quem, como e quando, e estreitar essa relação, né? E as evidências, né? Então, as evidências que eu trago aqui é aquilo que tu vai mostrar no final de toda a tua história construída no coletivo. Então, quando tu apresenta o relatório para o parceiro, é uma história contada por todo mundo, não é só por nós.
Ele vai ver a foto dele lá, ele vai ver um relato dele lá, vai ver um e-mail que ele fez, uma sugestão que ele deu, a família vai se ver, todo mundo precisa se ver nesse material. Os vídeos da mesma forma, reportagem, visitas, e aí vem outras evidências que cada projeto vai se apresentar na medida da sua necessidade. Então, essas evidências, que são relatórios, ele apenas fecha uma história construída por todos. Então, mais importante do que tu passar pela fita de chegada dessa corrida, é tu fazer toda essa trajetória junto com várias pessoas. O trajeto é muito mais importante do que a chegada. Então, não adianta construir um relatório lindo, com fotos maravilhosas, eles podem até achar bonito e te parabenizar, mas muito provavelmente não vão estar engajados com a tua causa, ou não vão estar sensibilizados para se engajar em outras causas, a partir da experiência que eles tiveram com o seu projeto, com sua ação. Povo, encerrei. É isso. Espero ter contribuído. Eu estou disponível para perguntas, enfim, não sei se consigo responder, mas estou disponível para vocês, para a gente poder fechar, e queria ouvir de vocês também algo. Oi, Neto, eu achei bem interessante, assim, a forma como tu trouxe toda uma explanação, né, dessa questão de indicadores né, eu acho que ficou mais fácil para entender, principalmente para quem não tem muito contato ainda, né. Eu só não vi você falar muito, assim, geralmente aqui mesmo em Lages, todas as readequações de projeto que a gente está organizando passa pelo conselho. Você trouxe aí algumas mudanças que foram realizadas, eu acho que mais agora durante a pandemia, mas de quanto em quanto tempo vocês encaminhavam as mudanças que vocês tiveram junto às fundações que financiam os projetos de vocês, no caso que você trouxe ali o Itaú Social, precisou ser aprovado antes para repassar para o Itaú? Aprovado em que instância? Eu não entendi, desculpa. Aquela questão que você trouxe ali, que vocês precisaram readequar questões, e aí vocês mandaram para o Itaú como que vocês iam fazer. Foi aprovado pelo conselho antes para encaminhar para eles, ou vocês só encaminharam para eles? Não, nesse projeto, o Conselho de Direitos não está envolvido. É um recurso direto. Os projetos financiados pelo FIA, no Conselho, tu pode fazer apostilamento, né? Não sei se aí pode também, o apostilamento é alterar, tu pode alterar alguns dados do projeto, né? Desde que tu não altere o objeto dele, né? Isso, tu não alterando o objeto, pode alterar, e a gente faz apostilamento na medida da necessidade. Temos algumas dificuldades, principalmente quando o mantenedor é muito afastado, e a gente precisa primeiro apresentar para o mantenedor a mudança. Se o mantenedor dá ok, a gente faz o apostilamento no conselho, nunca do contrário. Primeiro o mantenedor dá o ok, aí a gente leva para o conselho, justifica, pede de apostilamento, e aí segue o trâmite. Mas no FIA é dessa forma, né? Outra coisa que eu queria colocar é a instituição de vocês, ela tem mais ou menos as características da instituição que eu presto serviço hoje, né? E ela começou em 56, e aí uma das questões que foi discutido muito ano passado sobre a questão de ter especificamente só uma atividade na instituição, né? Lidar só com a música, que é o que ela, naquele momento, em 2019, 2018, no início, quando eu comecei a trabalhar lá, ela trabalhava só com a música. Aí até foi se trazendo alguns aspectos, não tinha outros técnicos, eram só oficineiros músicos, né? Foi se trazendo alguns aspectos relacionados a essas questões. Como que foi para vocês, assim, gradativamente mudar o trabalho de vocês com outros tipos de atividades, né? Com outros tipos de áreas de atuação? O marco regulatório, ele coloca que tem que ter a equipe técnica, né? Para estar de acordo com a lei do marco regulatório. Sim. Acredito que a instituição de vocês já vem há longo tempo com a equipe técnica, equipe psicossocial, para estar fazendo esse atendimento para as famílias e principalmente para os usuários, né? Tanto direto quanto indiretos. Mas me conta, não precisa se alastrar muito, mas como que foi para vocês, assim, gradativamente essas modificações? Porque você colocou que, a princípio, vocês também trabalhavam só
com música, né? A instituição ela tem 71 anos, né? E eu cheguei lá por meio da música, mas qual foi a estratégia? Nós nos afastarmos um pouco da música e olhar para a cultura. Então, a gente olhou para a cultura, e a partir da cultura nós temos várias coisas lá, desde cerâmica, enfim, capoeira, violão, metal, orquestra de cordas, coral já foi 2 vezes para a Itália, fez turnê. Então, nós, quando olhamos para a cultura, o leque se abriu, aí foi possível. Da mesma forma, as oficinas, futebol, o jiu-jitsu, o karatê, o futsal, o voleibol, a gente olhou para quê? Para o esporte. Então, cultura e esporte. Quando a gente se afasta, a gente abre esse leque, por isso que hoje nós temos tantas atividades sendo desenvolvidas. A gente ampliou sem perder o foco. O foco é cultura. E aí a gente usa as atividades relacionadas à cultura para isso. Também, da mesma forma, no esporte. Quais são as atividades que fomentam o esporte, quais são as atividades que fomentam a cultura? E nesse sentido, o caráter de assistência, da assistência social, que é a nossa, nós temos preponderância nisso, né? Nós somos uma instituição de assistência social, nós utilizamos esses elementos para o desenvolvimento social. Então, mas vocês fazem esporte e cultura? Sim, mas para o impacto no desenvolvimento social. Nós não fizemos isso apenas para isso, como nós não formamos atletas, então são meios para isso. E meios para garantir direitos, né? E acesso, que são coisas que são fundamentais para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Eu acho o máximo isso, né? Quanto mais... não é a questão, assim, de às vezes não ter um foco naquilo que você faz. Você não pode perder o foco, como você disse, é cultura, assistência social e esporte. E aí, a partir disso que vocês trabalham as questões de garantia de direitos, isso é muito bacana. Talvez a gente está no caminho ainda de fechar essas questões aqui na nossa organização, né? Mas vai dar certo. Você trouxe uma coisa que vai contribuir muito. Que bom, que bom. Mais alguma pergunta, povo? Alguém? Nada? Bom, pergunta eu não tenho. Eu só tenho a dizer, só tenho a agradecer, na verdade, né? E é muito bom quando a gente percebe que a gente está no caminho certo. Então, assim, eu trabalho aqui em Lages numa fundação, onde a nossa preponderância é assistência social, garantia de direitos, onde a gente trabalha com adolescentes, em situação de vulnerabilidade, mas também temos adolescentes que a gente, no mercado de trabalho, né? Então, nós trabalhamos com o jovem aprendiz e o sistema de estágios. E é muito bom, assim, quando a gente começa a perceber e ver outras visões e saber que a gente está no caminho certo, que é isso que vai contribuir para o desenvolvimento social e humano de cada indivíduo que passa por nós. Então, assim, eu gostaria de te agradecer. Foram poucas as aulas que eu vi ao vivo em questão de tempo e reuniões, porque a fundação a qual eu trabalho, ela faz parte de um grupo de comunicação. Então, a gente está muito engajado com ações das rádios e da própria televisão. Então, geralmente, essas reuniões são mais tarde. E assim, hoje foi excelente. Só tenho a agradecer e parabenizar pelo trabalho maravilhoso que vocês prestam aí. Obrigado, Elá. Obrigado mesmo. Eu estou sendo o último desses encontros, né, cara? Fui pego de surpresa, assim, fui convocado pelo Raul. Eu assisti um pouco do que foi... Eu assisti o Everton, parabéns, querido. Material muito bacana, cara. Parabéns, o nível muito bom. Parabéns para vocês aí pela iniciativa também muito bacana. Agradecer muito a oportunidade de apresentar um pouco do que a gente faz. Espero que um dia vocês possam vir a Criciúma para nos conhecer. Quem sabe eu vou aí também para conhecer vocês. E é isso, Everton. É isso, se o pessoal não tem mais perguntas e mais comentários, né, também a agradecer, né, a disponibilidade de nos atenderem, né, simplesmente por ser em cima da hora, assim, e
a gente fechar e conseguir entregar, né, todo o que a gente tinha planejado para todo esse ciclo. E para mim, né, já fazendo um depoimento, né, é muito bacana fazer parte, né, da construção de todas essas oficinas, tudo isso que a gente foi trabalhar, todo esse conteúdo, porque foi muito rico, né? Foi de todo esse processo, todo esse caminho que a gente percorreu em todas essas aulas foram muito ricas, né? E quem acompanhou todas elas percebeu, né, do início até o fim de um projeto e foi construindo, né? A gente conseguiu transformar algo para realmente ir construindo passo a passo. Então, achei um excelente trabalho que a gente fez e agradecer a quem participou, né? Quem veio e prestigiou tudo isso, né? Que a gente conseguiu construir. Então, e a gente só conseguiu porque teve gente também contribuindo e colaborando, né? Como você, né? Como todo o pessoal que está aqui sempre conosco nas quintas-feiras. Então, eu fico muito feliz de chegar a esse ponto aqui nessa jornada dessa forma, assim. Então, estou bem feliz hoje que a gente está completando todo esse ciclo, assim, né? Bem legal isso. E, né, se alguém quiser comentar alguma coisa também, trazer algum comentário aí, fiquem à vontade, né? E adiantando um pouquinho, né, como o Raul falou, trouxe algumas coisas, a gente está planejando um momento, um encontro presencial, e para que a gente possa se reunir depois de todo esse tempo online, né, e realmente, mesmo com todas a gente acredita que dentro de algum tempo, alguns dias aí já as coisas vão estar menos sérias, né, a gente espera isso. Então, algumas medidas já estão sendo tomadas para que a gente possa estar presencialmente juntos, com as medidas de segurança e tudo mais. Mas nós estamos pensando para o dia 12 de novembro fazer uma confraternização, entrega de certificados e um momento de happy hour mesmo, de a gente se reunir, conversar, né, tomar um café com bolacha e... Podia ficar sem o café com mistura, Ladiano, né? Por favor. Tem um cafezinho, né? Chimarrão, café, cada um traz seu chimarrão, né? A gente poder conversar um pouquinho e se conectar realmente, né? Também poder conversar mais próximos uns com os outros, né? De reafirmar esses laços que foram criados dentro todo esse processo aqui. Eu acho bem importante, nós achamos bem importante também ter esse momento. E, então, ficou para o dia 12 de novembro, né? É um pouquinho longo esse gap assim, que a gente vai dar, mas a gente tem que estar numa situação mais confortável quanto ao Covid também. E a gente entra agora em outubro num outro programa também de projetos para violência contra a mulher, né? Então, a gente vai estar esse mês trabalhando com os projetos da violência, combate à violência contra a mulher. E aí, em novembro, a gente se reúne todos nós para esse fechamento mesmo, para esse encerramento de ciclo, encerramento de ano, e essa conexão para que a gente possa fortalecer realmente os projetos que estão aqui, conversar entre nós e ver o que cada um, entender que cada um pode contribuir para um projeto do outro e se fortalecer, né? Que essa é a nossa intenção aqui. Então, só para contribuir, Everton, um dos encontros que teve as pequenas salas que a gente foi direcionado, já tem projeto construído. Zumar que nos aguarde. Fiquei sabendo, já tô sabendo também desses aí, né? E aí a ideia é essa, né? Também apresentar todo esse resultado, né? Pensarmos de uma forma que a gente possa também apresentar esses resultados durante esse dia, né? Trazer as coisas que foram concretizadas a partir desse todo esse movimento que a gente criou aqui, né? Então, também essa é a ideia. E compartilhe, né? Compartilhe esse projeto aí, compartilhe essas ideias, vamos botar todo mundo aí para trabalhar. Raul, não sei se tá por aí, Raul, quer comentar alguma coisinha, né? Também para... Não, na verdade, eu vou repetir o que disse antes, né? Agradecer, pedir desculpa se fui muito simplista. Eu vi que o nível é bem bacana do trabalho de vocês, mas também preciso ser transparente e honesto, né? É um pouco do que eu tenho para contribuir e foi feito com carinho e com sinceridade, tá bom? E desejo sorte e sucesso para todos vocês e para todos nós, né? Eu gostaria de agradecer também, agradecer ao Neto,
de simplista não teve nada, tua fala foi muito importante, até porque, como diz um amigo meu, o estudo fica gravado, então a gente consegue disseminar isso para mais pessoas, né? Para que escutem que não é só a gente que fala, que mais pessoas falam. Então não fica aquela coisa, ah, não, essa aí sempre fala isso. Não, tem mais pessoas que falam, porque o que a gente fala é porque tem que ser, né? Eu trabalho na PAI, então a gente tem uma diversidade bem grande de serviços ofertados, né? São as três áreas: assistência social, educação e saúde. Então, a gente está ampliando essa parte da transparência, sabe? Tentando fazer de uma forma em que ela não fique tão primária, né? Que alcance mais pessoas. E essa questão dos indicadores, eu acho que ainda é uma questão que a gente precisa aprimorar um pouquinho mais. Então, essa tua fala veio bem de encontro, assim, sabe? De trabalhar bem com indicadores, de mensurar isso aí, né? Comparar com o objetivo, comparar com o início, alcançou, não alcançou, porque os nossos relatórios ainda estão um pouco dissociados dos indicadores elencados no início do projeto. Então, você vê ele ali, está indiretamente aqueles indicadores, as respostas, né, relatados, porém eles não estão quantificados, mensurados ali, definidos, né? Então, você não define, ó, nesse indicador aqui, nessa meta que eu tinha, eu tenho esse indicador, essa resposta a esse indicador, né? Posso moldar ele, rever, reestruturar. Essa parte ainda está precisando de um avanço, sabe? Por isso que é importante, então, de simplista não tem nada. Eu acho que durante todas essas aulas, eu até comentava essa semana, quando eles colocaram, amanhã é a última aula. Eu disse, não fala assim que dói, né? Saber que é a última aula, todo esse tempo, a gente acaba acostumando. Eu acho que eu só entrei atrasada uma vez, eu participei todas, né? Acompanhei assim ao vivo, online. Então, só entrei aconteceu algum problema, eu entrei atrasada uma noite só, que eu perdi a metade e tive que assistir depois. Mas a gente vai criando aquele hábito, né? De estar sempre. Sorte que daí também, logo a gente retorna atendimento na escola, aqui que eu trabalho em outra escola à noite, vou preencher, não vai ficar tão vazias as minhas quintas à noite. Mas assim, foi uma caminhada muito rica, muito, muito, que fez a gente crescer não só em termos de conhecimento de projetos, de organização, de investimentos, mas também como pessoa. Muitas das aulas faziam com que a gente revisse o nosso pensar, o nosso ser e o nosso agir. Então foi um crescimento bem global, assim. Eu agradeço muito a equipe do Orion, como eles sempre dizem, a Prefeitura de Lages que dá o apoio, né, para que aconteça essas aulas, e principalmente pelos mentores, porque sem vocês, a gente não ia conseguir uma troca tão rica. A gente conseguiria uma troca, mas não tão rica quanto foi essa. Muito obrigado, pessoal. E aos parceiros que acompanharam, né, todas essas noites, todas essas quintas à noite com a gente. É isso mesmo. E Neto, assim, eu achei uma coisa legal que tu comentou foi a parte do iceberg né, ali, né, que muita coisa ela tá abaixo da superfície, né, que é o que a gente precisa muitas vezes. E quando a gente vê algumas coisas falar sobre impacto social e projetos, só se mede o que está, né, só se olha para o que está aparente, né, e o que está submerso ali, que está abaixo, não é muitas vezes levado em consideração. E no meu entender é o que realmente muitas vezes é o que importa, né, de resultado, né, de impacto. Pessoal, então eu vou finalizar nossa transmissão, finalizar nossa gravação. Quero, né, de coração mesmo agradecer todo mundo, agradecer desde o início, né, o Orion pela oportunidade de eu estar inicialmente como, né, voluntário nessa construção aqui, e agora estar aqui fazendo parte da equipe. Agradecer a Prefeitura de Lages, que é o nosso apoiador, mantenedor, todos os facilitadores, né, os talkers que vieram falar durante
esse programa, então tornaram isso muito rico, muito valioso, e agradecimento especial a todo mundo que participou, e hoje estou por encerrada a nossa transmissão. Neto, muito obrigado pela parceria, peço que você faça suas considerações e despeça do pessoal aí, quem quiser também se despedir. Hoje a gente encerra aqui, pessoal. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar todo esse tempo. Foi um prazer estar com vocês. Prazer foi meu, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e que possamos nos encontrar no futuro ainda mais felizes e sem máscara também, né? Um abraço, tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, boa noite, pessoal. Até vamos se comunicando pelo grupo ali, vamos manter esses projetos que foram saindo aí. Vamos nos comunicando, né? Vamos dando o relato de vocês. A gente quer acompanhar também o que for acontecendo daqui. Nos mantenham informados, né? E a gente vai estar comunicando ali, então, oficialmente essa data e esse encontro, né? Essa confraternização ali, então, para a gente poder se encontrar e trocar uma conversa mais próxima ali. Beleza? Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.